reprise, né? E é isso daí. Opa, o pessoal tá chegando. Isso aí, maravilha. Muito bom saber que vocês estão aqui comigo, que dá uma motivação, né? Falar, gente, estamos começando aqui o canal. Vocês sabem que eu estou começando. E tô super feliz de estar aqui e poder ensinar isso, que é o assunto que eu mais amo, que é a meditação. É o que me fez muito sentido na minha vida. E é isso aí. Vamos começar? Vamos começar então? Olha, já tem as pessoas aí, que coisa boa. Convida a galera, pessoal. Chama seus amigos, chama aquela pessoa que você sabe que é ansiosa, que é estressada. Manda o link lá pra ela e fala assim, olha, vem assistir isso aqui que ela vai ensinar uma técnica pra hora da na hora da ansiedade, né? Que você precisar ali do seu socorro, né? E é isso. Maravilha. Vamos lá. Opa, será que aconteceu alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Não, estamos aqui. Olha só. Que quando a gente tá sozinho é uma coisa, né? Vamos lá, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos falar então aqui sobre meditação para ansiedade. E eu já quero começar me apresentando. Eu sou a Ana Joy. Vocês já me conhecem lá no Instagram, mas vou me apresentar porque algumas pessoas não sabem ao certo o que eu faço. E eu sou especialista em meditação, Master Coach, e eu não abordo nem nada místico da meditação, eu abordo o lado científico da meditação. Então, se vocês virarem para mim e falar assim, Ana, o que é chakras? Ana, o que é as meditações budistas? Enfim, eu posso até te falar algumas teorias que eu conheço, mas não é o meu lugar de fala, não é o que eu experiencio ou o que eu estudo. Eu abordo mais um lado científico da meditação e eu quero trazer isso para cá, pra gente. Então, a técnica de meditação que eu gosto de ensinar é a técnica de meditação de atenção focada. Ela não necessariamente que eu só falo dela, às vezes eu coloco umas outras técnicas, mas sempre vai ter atenção focada, porque é o que mais faz sentido para mim e é o que eu estudo, é o que eu amo e é o que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje. Vamos lá! Primeira coisa, pra gente já começar aqui, a ansiedade, ela não acaba. Se alguém vender para vocês falando assim, olha, acabe com a ansiedade em tantos dias, fique sem ansiedade, tire a ansiedade da sua vida, provavelmente isso não vai acontecer. Porque a ansiedade, ela faz parte da gente. A gente precisa da ansiedade para viver. Então, se você tira a ansiedade da sua vida, não é possível isso. Fisiologicamente falando, não é possível. Você não consegue fazer isso. Quando a gente fala de ansiedade, a gente precisa gerenciar ela, colocar ela no lugar dela, fazer com que a ansiedade ela seja a parte da nossa vida que a gente precisa, né? Que é aquele momento de eu preciso. É lógico que você não vai pensar assim, mas você precisa da ansiedade para agir, para fazer algumas coisas. Então é super importante a ansiedade na sua vida. E você não precisa querer tirar ela porque ela não é sua inimiga. A ansiedade não é nossa inimiga. A ansiedade faz parte da vida e é super positivo a gente ter ela no equilíbrio. Igual o estresse, igual a raiva. Raiva bem direcionada, ela é positiva até demais, porque ela vai fazer com que você haja assertivamente naquilo que às vezes você nem sempre tem força para fazer. Então é começar a pensar que nosso cérebro, nossas emoções, o geral, né? Tudo que a gente tem de pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, tudo isso não é seu inimigo. A gente pode ajustar e fazer com que isso seja nossos melhores amigos, né? E por isso a importância de pensar assim. E segunda coisa, que é possível sim você ter uma vida equilibrada, uma vida aí com qualidade. Não precisamos ter uma vida onde a ansiedade é um peso, não precisamos. A ansiedade ela não precisa ser um peso na sua vida. Dá para gerenciar, talvez agora, neste momento, você não entenda como isso seja possível. Quando eu tive síndrome do pânico, dos meus 15 aos 20 anos, foi um momento, assim, obscuro da minha vida. Eu achava que eu nunca iria sair daquele estado ansioso, de medo, de pânico, de, né, aquelas sensações de que eu achava que eu não ia ter vida nunca mais. Só que isso não é real, é um estado que você está. E aí você pode sim ter ações, criar hábitos, ter atitudes, colocar técnicas na sua vida para mudar essa realidade. Então acredite que você pode sim tirar o peso que a ansiedade tem para você e fazer dela uma amiga, né?
para a sua qualidade de vida e que ela faça parte da sua jornada. Entenderam? Maravilha. Aí também outra coisa, é super normal a gente sentir ansiedade e estresse em diferentes fases da nossa vida. E sempre vai ser assim, por quê? Porque você nem sempre controla o ambiente externo. Então, sempre pode ser que aconteça alguma coisa com você. Pode ser que aconteça de você, por exemplo, passar por uma situação em que você não tem controle, e aí isso te estressa, te deixa desconfortável, e você vai ficar ansioso, vai ficar irritado, vai ficar estressado, pode ser que desencadeie aí em você algum transtorno. Então, isso acontece. Porém, a gente tem que entender que são fases da vida. Se você aceita essa condição como sua, independente do tempo que passe, da época que seja, das diferentes fases da sua vida, você vai ser assim. Porque quando você acredita, é assim que você é. E isso é muito louco, porque a nossa mente, ela comanda a nossa vida sem a gente perceber. Só que agora a gente precisa entender que eu mando na minha vida, eu mando na minha mente, eu mando no meu corpo e eu vou dominar, gerenciar tudo aquilo que me deixa desconfortável, seja a ansiedade, o estresse, o pânico, a raiva, e fazer com que isso seja algo que me impulsione a atitudes assertivas e não que me traga consequências negativas. Pode parecer um pouco distante da realidade ouvir falando assim, mas é treino, é técnica e a gente consegue chegar lá sim, ok? O que é a ansiedade? A ansiedade é uma resposta fisiológica, é um estímulo emocional numa situação de perigo percebida. Às vezes, você está em um ambiente, você chega em um ambiente e aí você começa a sentir ruim. Nossa, que coisa, parece que eu estou incomodado, ou às vezes sente medo, às vezes sente raiva, ou às vezes sente ter uma crise de ansiedade, mas pode ser que você tenha percebido algum estímulo, inconsciente mesmo, tá? Algum estímulo, e aí nesse momento o seu corpo começou a entender esse cenário como alguma coisa que pode te fazer ir mal. E aí como que você fica? Você começa a querer entrar ou em estado de luta ou fuga, ou você corre ou você luta, mas para sobrevivência. Só que nós não estamos na época das cavernas, não tem gorila correndo atrás da gente, leão querendo devorar a gente, não estamos mais nessa época, nessa era. A gente não corre risco de vida o tempo todo. Só que o nosso corpo, às vezes, não entende isso porque você está tendo um estímulo para que você lute ou corra, ou enfim, mas nem sempre é real. Às vezes pode ser simplesmente uma sensação de que alguma coisa possa acontecer. E imagine só, você pensou, nossa, alguma coisa pode acontecer. O que vai acontecer? Você vai sentir. Quando você sente, o seu corpo libera alguma emoção. E aí você vai para o comportamento. E aí seja chorar, seja gritar, seja ficar com medo, seja correr, enfim. Não importa o estímulo, mas alguma coisa vai acontecer no seu corpo. Então é preciso estar atento a isso. A sensação de perigo nos faz sentir medo e a gente libera toxinas no nosso organismo. Que é isso? Adrenalina, cortisol, pra quê? E olha só que louco isso. Quando começa, né, você libera ali descarga de adrenalina, de cortisol, que é o hormônio estressor no seu corpo. Pra que acontece isso do coração disparar? Pra você levar oxigênio pro cérebro, pro seu corpo. Aquela coisa você começa a respirar forte pra levar oxigênio pro cérebro. E o que a meditação faz? Ela leva oxigênio para todo o seu corpo e, consequentemente, né, o cérebro. O cérebro faz parte do corpo. Então, você vai ter o que você precisa se você parar e respirar. Ao invés de dar corda para o momento do medo, da ansiedade, do estresse, da raiva, do pânico. E para o momento que isso acontece, pode ser que você não consiga na hora fazer. Mas se você já tiver a consciência de, peraí, deixa eu tentar respirar, deixa eu tentar acalmar aqui, começou a mão a suar, o coração a disparar, você sabe que você vai ficar ansioso, já começa a respirar de forma mais lenta, mais profunda, mais ampla, né? Aquela respiração onde você sente o abdômen todo expandindo e depois sente o abdômen contraindo. É essa respiração consciente que vai trazer esse oxigênio para o seu corpo e vai fazer com que você consiga ter ter mais oxigênio no seu corpo para acalmar.
Então, olha que louco isso. Quanto mais você pratica, por exemplo, meditação, a gente vai falar sobre isso, quanto mais você pratica meditação, mais rápido você fica nesse exercício, porque o seu corpo ele começa a acostumar. Ou porque a gente não tem o hábito de parar e fazer respirações, respiratórios e meditação. Nem todo mundo tem esse hábito. Então, é mais difícil na hora que você precisa ali de conseguir acalmar o corpo na hora. Porque imagina, você liberou um monte de descarga de adrenalina, tem um tempo aí para o seu corpo ir acalmando, diminuindo isso. E aí você começa ali a estabilizar, né, suas condições internas, mas leva um tempo. Não é de uma hora para outra, vai levar aí uns 30 minutos, pelo menos vai levar, que eu tenho certeza disso, que eu passei por isso muitos anos. E vamos ficar atento aqui então aos sinais. Já pega um papel aí, já anota se tem algum desses que você sente, que a gente vai falar sobre isso. Olha, preocupação excessiva, irritabilidade, impaciência, perda de apetite ou comer excessivamente, são os sinais aí da ansiedade, perda ou ganho de peso, buscar por um vício, olha que loucura isso, eu vou explicar isso. Buscar por um vício, tensão muscular, comum assim nos ombros, maxilar, apertar as mãos. Sabe quando você treme o pé, assim, fica batendo o pé no chão? Isso também é uma tensão muscular. Comportamentos excessivos, falta de ar, coração disparando, crise de pânico no cotidiano, sem motivo algum. Lembra que eu falei lá que pode ser alguma coisa que trouxe aquele estímulo, mas nem sempre é real. Crises de pânico no cotidiano, memórias com concentração ruim, insônia e não conseguir ficar parado ou inquieto. E olha que louco, a meditação, ela faz justamente você trabalhar o contrário disso, os benefícios disso. Preocupação excessiva, pensamentos que não param, ansiedade, né, os pensamentos repetitivos. Você fica em pensamentos repetitivos e aquilo te cansa. E a gente fica lutando contra esses tipos de pensamento. E ainda mais quando você fica assim, calma, não precisa disso, vai dar tudo certo, para de pensar nisso. Ou então, no momento de insônia, você acordou. Sabe quando a gente acorda e aí você fala assim, peraí, deixa eu ver a hora. Aí você vê a hora, você fala assim, nossa, eu preciso dormir, porque daqui 4 horas eu tenho que acordar. Nossa, eu não vou dormir, já tá... Nossa, daqui 3 horas eu tenho que acordar. Nossa, daqui 2 horas eu tenho que acordar. E você fica... Você tá fazendo com que o seu corpo se agite mais. Então, você tá fazendo o caminho contrário. Você precisa acalmar o corpo. E a gente só acalma o corpo através da respiração, não através de pensamentos. Então, fazer isso vai causar irritabilidade, impaciência, vai fazer com que você não durma e ainda vai causar esses pensamentos repetitivos, né, de ansiedade. Perda de peso ou ganho de peso, ansiedade. Isso aí também está muito vinculado aí ao ponto de baixo, que é a busca por um vício. Talvez você queira a comida, porque a comida é um alívio para você. É um momento em você com você, lá no fundo, quando você está comendo. Porque quando você está comendo, é uma sensação de que eu não consigo parar de comer. E aí você tá comendo porque você fica como se fosse um momento seu, pra você, só pra você ali, não precisa pensar em nada externo, só tô comendo. E essa sensação gostosa é uma sensação de alívio pro seu cérebro. E também tem outras questões fisiológicas que o nosso corpo, quando precisa de oxigênio, ele manda estímulos para que você coma, porque os alimentos têm oxigênio. Então é tentar mais identificar se é vontade de comer ou se é fome, porque aí você vai conseguir trabalhar isso de uma forma mais clara, né, com uma assertividade maior. Mas isso é tema para outra live, não para essa. Tensão muscular, cara, a meditação ela vai fazer com que você aprenda a mandar um comando para distensionar, né, todo a sua musculatura, um comando de relaxamento. E além disso, quando você está na meditação ali, num período de 15 a 20 minutos, você libera um comando de relaxamento resposta para todo o seu organismo. E olha que louco, além do seu corpo relaxar, a musculatura relaxar, você vai criar condições internas para equilibrar o seu corpo. Como, por exemplo, todos os seus sistemas começam a equilibrar. Sistema cardíaco, endócrino, respiratório, a pressão do corpo, a pressão arterial começa a equilibrar. Então, você cria condições internas de equilíbrio dentro de você. Simplesmente por ter um momento de concentração profunda, que é a meditação, junto com a respiração. E que são duas ferramentas, a meditação é uma ferramenta e a respiração é uma ferramenta auxiliar da meditação. Então faz muito sentido. Falta de ar aí, quando você sente a crise da ansiedade,
um dos primeiros sintomas que você tem, acho que para qualquer crise de ansiedade, né? As pessoas, elas relatam isso. Você sente falta de ar. E a falta de ar é o quê? O seu corpo avisando. Preciso de ar, preciso de oxigênio. Então, por isso que você fica com falta de ar. E aí, se você desespera, você vai ficar com mais falta de ar ainda. O importante é calma, respira, solta devagar, faz esse movimento de inspirar e expirar de forma consciente, que você vai perceber a melhora gigantesca que você vai ter. E as outras coisas aí, né, que são insônia, que eu já falei, memória e concentração. Caramba, meditação vai fazer com que você tenha um poder de foco e concentração muito maior, porque você está treinando esse poder de foco e de concentração. Então, quanto mais você treina, quanto mais você faz o exercício da meditação, mais rápido você fica em voltar quando você distrai. E aí, no dia a dia, quando você estiver lá no seu trabalho, quando você estiver fazendo um projeto, precisando de atenção para fazer alguma coisa, você vai conseguir ficar mais focado do que se simplesmente você não meditasse. Quem medita tem esse poder de concentração maior porque treina o poder de concentração. Então, para qualquer habilidade, você precisa treinar. E aí você vai conseguir, com isso, os benefícios desse treino. E não conseguir ficar parado inquieto, né? Pessoas que estão ansiosas, elas tendem a ser mais inquietas. E aí, para isso, a gente tem solução. Vamos experimentar a meditação passiva e vamos experimentar as meditações ativas, que também é tema para outra live, mas, porque senão ia estender demais essa. Mas para que você entenda, você não precisa simplesmente ficar parado, prestando atenção na respiração. É bom que esse treino aconteça, mas para iniciar, vamos começar com uma ativa. Que tal uma respiração com movimento? Inspira, solta, faz com que o corpo ali tenha essa sensação de movimento, porque você vai precisar ficar concentrado para treinar a concentração. Mas aí você pode simplesmente, para vencer nesse momento de não conseguir ficar parado ou de ser inquieto, é simplesmente falar, peraí, a partir de agora eu mando no meu corpo e mando na minha mente. Durante 5 minutos eu vou ficar respirando, vou sentar e vou ficar aqui fazendo a minha concentração. E se eu sentir vontade de mexer, eu vou ignorar e simplesmente vou fazer por 5 minutos. E aí você começa a dominar o seu corpo e a sua mente. Senão você sempre vai ser aquela pessoa que reage. Ah, eu não quero, meu corpo não quer, eu simplesmente não faço. Ah, eu quero parar de comer, mas eu como. Então, eu quero não falar isso, mas eu falo. Então, é aquela coisa, né? Lembrei aqui, tem até um versículo, ó, mesmo quem não acredita, né, na Bíblia, é um ensinamento milenar. Então, nem que seja para isso a gente aprender alguma coisa. Que fala, né, que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu não quero comer aquele pudim inteiro. Não quero comer esse bolo de chocolate inteiro, mas eu vou lá. E aí, não, só um pedacinho. Só um pedacinho. Quando você vê, você comeu o bolo inteiro, o pudim inteiro. E isso é real, isso acontece. Mas podemos controlar isso. E é muito importante você saber que você pode controlar isso. E é um treino, tá bom? Vamos ao próximo. E aí, como é que foi? Vocês listaram 3 ou mais? Alguém listou alguma aí? Quem tá participando comigo, escreve no chat. Conseguiram listar algum? Sentiram aí algum desses sintomas que eu falei? Olha só, agora eu vou esperar vocês escreverem aí, hein? Me conta aí. Olha, a gente precisa entender também que a ansiedade, ela tem vários fatores, né? Não simplesmente só você vir aqui e falar assim... estou ansioso, comecei a sentir ansiedade, porém, eu acho que é por isso, eu acho que é por aquilo, eu acho que é porque está acontecendo isso. Não, existem vários fatores que influenciam na hora de você entender de onde vem a ansiedade. Olha, a Suzy está contando aí que se identificou, ó. É, isso aí. A gente tem que ter essa clareza para conseguir fazer os ajustes. E aí, os fatores mais comuns, esses fatores que causam ansiedade, eu vou falar para vocês aqui alguns. E aí, se vocês já quiserem, anotem aí, escrevam, para a gente vocês já montarem um plano de ação para vocês já colocarem em prática, beleza? Vamos lá, fatores biológicos. Desequilíbrio, ó. É muito louco, né? Porque o nosso corpo também, quando ele não tá equilibrado, ele vai te trazer algum tipo de ansiedade. Desequilíbrio dos hormônios ou das vitaminas no corpo pode ser que te faça sentir bastante ansiedade, má alimentação e pouca ingestão de água. Olha que
Olha que coisa, né? Quando a gente sente uma sede, né? A boca mais seca, você sente a primeira sintoma que você sente é irritabilidade e ansiedade. Então, o não beber água, o não pegar uma água, colocar do seu lado e beber. Tem gente que não bebe água durante o dia. Beber água durante o dia vai já diminuir demais essa sensação de ansiedade e irritabilidade. E essas questões biológicas, elas fazem com que você comece a entender o que você pode fazer em relação a isso, que é ir ao médico, fazer os exames, né, entender como estão os hormônios, as vitaminas, e aí você já toma ali os remédios e pronto, resolveu essa questão da ansiedade. Então, é você ser simples em relação ao que tem que ser feito. Fatores biológicos, eu vou ao médico, vou ao nutricionista, organizo a minha alimentação, as minhas vitaminas, entendo os meus hormônios e pronto, resolvi essa questão de hormônios de fatores biológicos que pode ser esse desequilíbrio interno aí. Segundo fator, os fatores ambientais. Olha, o local que você vive, ele influencia se você vai ficar mais ansioso ou não. As situações que acontecem na sua vida, né, o momento de vida, as pessoas que você convive, as informações que você retém. TV, redes sociais, livros, o que você assiste, tudo isso vai fazer com que você sim sinta ansiedade. Se não for algo que vocês pensem, né? Peraí, como que eu posso fazer para ter um ambiente mais favorável para que eu diminua a ansiedade? Porque sempre a gente vai ter essa questão de ansiedade pensando o seguinte, pensamentos no futuro vai causar uma ansiedade, sim, vai fazer com que você perceba aquela situação como, será que vai acontecer? Será aquela expectativa, né? E se isso não for bem gerenciado, ela pode ser muito ruim para você. Então, o seu ambiente, as pessoas que você convive, elas fazem parte disso. Não precisa sair de casa correndo para você não é isso que eu estou falando aqui. Mas você pode começar a pensar o que eu posso fazer, o que está no meu controle fazer nesse momento para cuidar aí do meu ambiente. Quando a gente fala de ambiente, você pode você mesmo criar o seu ambiente. Por exemplo, onde você quer chegar na sua vida? Como que você quer estar daqui 6 meses, 1 ano? Onde você quer estar? Com quem? Como você quer estar nesse momento? Então, pensando lá na frente, você pode começar a fazer coisas agora para criar um ambiente para que você vá evoluindo e chegue lá no seu objetivo. Então, se você pensa, eu preciso ser uma pessoa que tenha um intelecto, né? Trabalhar ali a minha área intelectual, vou estudar, vou ler. Comece a andar com pessoas, acompanhar pessoas, escutar pessoas, ler livros de pessoas que já estão onde você quer chegar. Isso é criar ambiente. Não é simplesmente você sair da onde você está fisicamente e ir para outro lugar. Se você conseguir fazer isso, maravilha, mas nem todo mundo consegue. Então, é pensar o seguinte, o que eu posso fazer aqui agora para melhorar essas questões do meu fator ambiental. Então, tenha isso em mente, você pode sim criar o seu ambiente, esteja com pessoas, fale com pessoas, redes sociais estão aí, ligação de vídeo, converse com essas pessoas aí no direct, né? Assista no YouTube, escute podcast, essas pessoas que vão te trazer uma mentalidade de que você pode chegar onde você tem, e aí você tem sacadas, vai acompanhando essas pessoas e vai tendo sacadas do que fazer. E isso vai te dando uma sensação de realização. Nossa, olha só, consegui ler esse livro, tive essa percepção, coloquei em prática. E aí você já começa a se sentir melhor. Então você começa a mudar o seu ambiente, a sua realidade, a partir de uma coisa super simples. E a ansiedade, consequentemente, ela vai diminuindo. Olha, e outra coisa, eu coloquei aqui, ó, a gente precisa respeitar, você também precisa respeitar você, o seu momento. Cada pessoa, ela passa por uma situação, às vezes nem sempre você consegue sair dessa situação com muita facilidade. Você está tão preso ali em uma realidade que nem sempre consegue ter a percepção de como fazer isso, né? Como mudar isso. E aí você também precisa respeitar você, o seu momento, e eu respeito também o momento de cada um. E às vezes é preciso a gente se recolher e às vezes é preciso a gente agir. Se recolher durante tempo demais vai fazer com que você acostume e aquilo seja tão familiar para você que você não vai ter coragem para agir. Então chega um momento em que a gente precisa enfrentar esse medo, essa ansiedade, esse estresse e agir, fazer coisas que façam com que a gente saia desse estado ansioso, porque um estado não é a sua realidade e não existe ambiente 100% propício
Não existe. Existe decisão, existe você querer fazer. Então, crie você o seu próprio ambiente, beleza? Deu para entender essa parte? Ó, a Fernanda falou, a ansiedade é tanta que não consigo focar em algo, penso 1000 coisas sem ação de fato. E é isso aí. Se a gente perceber quanto tempo já que você está nesse estado ansioso, pode ser que já tenha criado uma familiaridade. Eu falo isso com muito amor e respeito, porque eu passei por isso. Quando você passa muitos anos, que no meu caso também foi 5 anos de muita ansiedade, estresse, né, depressão, tudo junto, chegou um momento em que eu ficava assim, cara, como que eu saio dessa bolha? Como que eu vou fazer para tirar isso e mudar a minha realidade? E aí o que a gente precisa entender é, existem mini hábitos, coisas que a gente pode ir fazendo que vai nos dando consciência de melhoria. E não é nada extraordinário que você tenha que fazer para mudar de uma vez a sua realidade. Isso não acontece. Não existe essa pílula mágica que vai fazer com que você tenha esse resultado louco. A não ser que você saia do lugar que você está e vai para outro lugar bem longe disso e olha lá se você ainda... Porque você ainda vai precisar de ter muitos hábitos para naquele novo lugar conseguir melhorando isso, melhorando seus pensamentos, melhorando sua forma de agir, seus padrões, né? Porque a gente cria padrões. E para ir alterando isso é preciso tempo, é preciso prática, consistência em fazer isso. Então, uma coisa que é super importante, você falou aí, ó, penso 1000 coisas sem ação de fato. 1000 coisas você está pensando. Pensamento, estresse, preocupação, é igual meu marido fala, né? É como uma balança, um banco, sabe aqueles bancos que você fica balançando, assim? Eu esqueci o nome. Cadeira de balanço, né? Ela te ocupa, mas não te dá nenhum resultado. Ela te ocupa ali, fica ali te balançando e não te leva a lugar nenhum. Você só fica naquele lugar ali balançando, né? Os pensamentos. Então, a gente precisa primeiramente ajustar os pensamentos para que você entenda como parar de ter essa ansiedade tão presente na sua vida que doa tanto, né? E a gente vamos falar disso daqui a pouquinho na nossa técnica. Outro fator super importante é fator de história de vida. Onde você cresceu, padrões familiares de ansiedade, medo, insegurança. Você cresceu nesses ambientes? Você cresceu onde tinha lá os familiares que sempre estavam ansiosos, com medos, inseguros, até em relação a dinheiro, a casamento, essas coisas. Se você passou por isso, algum reflexo isso tem no seu inconsciente, de forma inconsciente aí na sua vida. Porque é um fator que é super importante. Isso aqui, às vezes a gente não tem essa consciência porque faz muito tempo e como que isso ainda influencia, mas você só é quem você é hoje porque você passou por tudo que você passou até chegar aqui. Então, isso é super importante. Passou por regras rígidas na infância, bullying. Então, isso são coisas que a gente precisa começar a entender e falar assim, peraí, como que eu vejo isso aqui? Eu acabei de pensar aqui, ó. Eu tenho um caderninho, eu aprendi com uma mentora minha, que é um caderninho, esse caderninho baratinho, você compra aí R$3 esse caderninho. Que é o caderninho da escrita, um caderninho onde eu ressignifico as coisas que eu preciso trabalhar. Então, se eu entendo que os meus pensamentos não param, que eu preciso mudar tal coisa, ou que eu passei por tal coisa, eu vou pegar esse caderno e eu vou escrever e vou falar assim: eu tenho essa percepção sobre mim, eu preciso ressignificar isso e começo a se perguntar: por que eu me senti assim? Por que para que, onde isso quer me levar? Qual a realidade disso? Qual a necessidade disso? E comece a se responder e você vai perceber, vai escutar, vai entender que você precisa de alguma forma resolver isso aqui. E quando você escreve, se lê e se escuta falando, você consegue ter mais clareza daquilo. Então, o falar, o escrever vai te ajudar a entender aonde você precisa resolver. É falta de perdão? Então, simplesmente comece a falar: caramba, eu perdoo você por isso, eu perdoo essa situação. E comece a falar, mesmo que em um primeiro momento não faça sentido, você não como é que eu vou perdoar essa pessoa, olha o que ela fez comigo. E aí você tem a decisão de falar: não, mesmo assim que eu pense, que isso venha na minha mente, que isso aconteça, eu vou perdoar essa pessoa. Eu vou ressignificar esse momento. E aí você começa a fazer essa ação, essa atitude de forma consciente. Isso vai trazer muito resultado para você, beleza? A ansiedade vai começar onde? Olha aí, Fernanda. O que a gente estava falando aqui, ó? A ansiedade começa nos pensamentos. Como a meditação ela pode ajudar? Primeiro,
A meditação ela vai centrar sua mente e direcionar os seus pensamentos. O que acontece hoje no momento de ansiedade? Você tem ali um pensamento e aí vamos supor que você tá aqui comigo e aí você começa a pensar, caramba, e se esse negócio acontecer? Não, mas e se acontecer assim? Nossa, e se o fulano fazer isso? E se aquela coisa acontecer? E aí você vai colocando um pensamento no outro e aí você vai dando corda e vai estruturando isso e isso vai virando um loop que não acaba, um pensamento que não para. O que você fez? Você deu corda ao seu pensamento ali de que alguma coisa ruim iria acontecer. Você faz isso com coisas boas também? Começa a pensar, geralmente a gente não faz isso com coisas boas, não. Geralmente a gente faz isso com pensamentos que não são bons. Pensamentos de preocupação, pensamentos ansiosos. É isso que vai fazer com que a gente tenha isso. E a meditação faz o quê? Ela centra seus pensamentos, calma, espera, centra os pensamentos e direciona o pensamento. E o que é direcionar o pensamento? Quando vem um pensamento, eu falo, opa, eu não quero pensar isso. E aí você simplesmente deixa esse pensamento passar e foca na sua respiração ou em algum ponto de focalização que você queira na hora da meditação, por exemplo. Então, percebeu muito pensamento, simplesmente, opa, volta aqui e foca 100% na respiração. Respiração é o mais fácil, é o instrumento que está aí com você 24 horas por dia que a gente consegue fazer isso. Segunda coisa que a meditação ajuda, ela cria as condições internas favoráveis. Lembra que eu falei da nossa fisiologia, dos sistemas da gente começa a se equilibrar? Você trabalha a sua capacidade respiratória, essa expansão da capacidade respiratória, oxigena mais seu corpo, sua mente, pensa melhor, e aí você começa a ter ações e comportamentos mais assertivos do que simplesmente se você ficasse ali alimentando aquela ansiedade. Dessa forma, a meditação pode se transformar na sua melhor escolha de hábito. E como a gente domina a ansiedade? Como é que vocês acham, gente? Pelos pensamentos? Eu falei. Será que a gente vai dominar a ansiedade pelos pensamentos? O que vocês acham? Ah? Muito louco, né? Nossa, gente, não é pelos pensamentos. A gente vai dominar a ansiedade dominando a respiração. Olha só como que isso funciona. A gente domina a respiração. A respiração é uma ferramenta da meditação, como eu falei. E a meditação aperfeiçoa a técnica da respiração. Então, você está fazendo ali um ciclo virtuoso onde você começa a dominar suas emoções, seus pensamentos, seus comportamentos através da respiração. E quanto mais meditação eu faço, aí vem outros pontos que é super importante para a gente começar a perceber o quanto que isso faz sentido. Eu vou falar só um aqui, para não ficar muito extenso, porque eu quero que vocês entendam mais uma coisa de cada vez, não vai ficar informação demais. Mas quando você medita, você aciona uma partezinha pequenininha do seu cérebro chamada ínsula. E a ínsula é responsável pela auto-observação. Então, quanto mais frequente, né, dia a dia você faz a meditação, dia a dia você ativa essa parte do seu cérebro em que você fica mais rápido em poder observar o que está acontecendo com você. Então, quanto mais você faz isso, na hora que vem a raiva, a ansiedade, o estresse, antes mesmo que aconteça, você assim, opa, vou ficar ansiosa, opa, vou ficar estressada, nossa, isso aqui vai me dar raiva. E aí você consegue agir antes da crise vir, antes do seu corpo liberar o cortisol, né, a adrenalina, para você ficar naquele estado de luta, fuga, coração dispara, e aí para oxigenar seu corpo, para você ter forças de correr e lutar. Olha que louco! Você vai fazer com que o seu corpo trabalhe a seu favor ali para que você aprenda a lidar com a ansiedade, a dominar a ansiedade. E tudo isso começa na respiração. Simples assim, começa na respiração. E existem milhares de técnicas. Olha só, a gente só conhece, né, a respiração, enfim, mas existem milhares de técnicas que a gente pode fazer como respiratório. E a gente pode usar isso na meditação, pode usar isso, quem corre, né, faz atividade física, pode usar esses respiratórios para isso, para aumentar a performance. Então, isso é importantíssimo. Nossa respiração é importantíssimo. E o que é a meditação? A meditação, ela é a consequência de uma concentração profunda. A meditação é a consequência de uma
concentração profunda. No momento em que você começa a trabalhar a sua concentração, dispersou, volta a atenção para a respiração, deixa os pensamentos, eu mando no meu corpo, eu vou ficar aqui, ó, prestando atenção na respiração. Faz a respiração ampla, né? Contrai o abdômen, expande, faz um respiratório, concentrado na respiração 100%. Isso vai fazer com que você tenha uma concentração profunda. Quando você sentir essa concentração profunda, você vai sentir uma harmonia entre corpo e a sua respiração. Eu tô falando aqui de fisiológico, tá? Nada místico. Nesse momento, você vai sentir um relaxamento, resposta em todo o seu organismo. E isso vai fazer com que você entre em um estado meditativo. O estado meditativo é quando as suas ondas cerebrais, a gente tá aqui, ó, em beta, julgando, analisando, criando expectativas de tudo, estamos acordados, mas aí você começa a fazer respiração e essas ondas, elas começam a diminuir. E aí você vai entrar ali, perto ali de uma onda alfa, né? E aí você vai sentir o seu corpo tendo todas essas respostas, né, de relaxamento, e você entrou em um estado meditativo. E é uma sensação renovadora, é uma sensação onde você vai se sentir assim, caramba, que bom, parece que eu tô vivo, o meu corpo, tudo em harmonia, tô entendendo meus pensamentos com clareza, e é uma sensação maravilhosa que dá para aprender e sentir, vivenciar, e que se fizer parte do seu dia a dia, você vai se sentir muito mais feliz, ter muito mais qualidade de vida e tantos outros benefícios aí para você. O seu padrão respiratório determina seu estado de humor, então a gente vai aprender um agora, e o padrão respiratório, quando a gente fala de padrão respiratório, é isso aqui, ó. Fiquei com raiva? Nossa, eu tô com raiva, e a respiração, aquela respiração curta, isso vai fazer com que você, o quê? Seu corpo responda à raiva, e você vai respirar devagarzinho ali, aquela respiração curta, para você mandar mais oxigênio, vir adrenalina, pra você conseguir ir lá e dar um soco na pessoa na hora da raiva, né? É lógico que a gente não dá um soco na pessoa, pelo menos eu espero que não. Mas é isso que é o padrão respiratório. Quando você tá calmo, sua respiração tá mais calma. Quando você precisa pensar alguma demanda mental, né, alguma solicitação mental, a sua respiração ela começa a ficar um pouco mais ofegante, porque você precisa pensar, você precisa gastar essa energia. Então, o nosso padrão respiratório ele tem poder sobre o nosso organismo, o nosso estado de humor. E a gente vai aprender isso, ó. Mas antes de fazer um respiratório, limpa seu nariz aí. Tem uma dica para vocês, ó. Eu tenho esse Vick aqui, que você compra aí, sei lá, tipo, R$3 na farmácia. Cheirou aqui, cheirou, limpou, beleza. Faz seu respiratório mais limpo, né? Isso é super importante também, senão vai voar catarreira em todo lado. E não é isso que a gente quer. Ainda bem que eu tô de cada tela, então tá tudo certo. E aí ninguém vai tacar catarro em mim, não. Mas olha só o respiratório que eu trouxe hoje. Um respiratório pensando justamente na hora em que você está em um estado ansioso, um momento de ansiedade. E aí você vai fazer esse respiratório. Vou explicar pra vocês e eu quero que vocês aí de casa façam comigo, tá? Essa inspiração em 3 pausas e a expiração em 3 pausas vai ser simplesmente você inspirar e soltar. 3 pausas. Inspirou, soltou. Não sei se dá para me escutar. Me fale aí se dá para me escutar. Inspirou em 3 passos e soltou em 3 passos. E aí você vai fazer isso, inspirar e soltar, por quê? Essa sensação de você ter o controle da respiração vai fazer com que você tenha uma atenção maior na respiração, porque você está controlando ela de forma consciente. Na hora da ansiedade, você está totalmente desequilibrado, sua mente está louca ali, desequilibrada, cheia de pensamentos ali, que vai fazer com que você sinta que está em perigo, que alguma coisa ruim vai acontecer, e aí você, de repente, direciona para a respiração. Sentir mesmo, respiração nasal. Essa respiração nasal, a respiração nasal ela é mais importante porque ela aquece, ela filtra, ela limpa o ar e prepara as narinas para a próxima respiração. Então, faça sempre a respiração nasal. E aí você vai fazer essa técnica. Inspirou em 3 passos, soltou em 3 passos. Não fique nesse primeiro momento, não fique pensando assim, nossa, mas será que eu respiro aqui em cima? Respiração diafragmática, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Não.
Esse momento, ele é seu. Não é sobre se a técnica tá certa, se a técnica tá errada. É sobre respirar de forma consciente. É sobre você se sentir. É sobre você falar assim, calma, chega essa ansiedade, deixa eu colocar um limite aqui, porque eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso aprender me sentir bem comigo. É sobre isso que eu venho falar aqui da meditação para a ansiedade. É você colocar uma respiração onde você sinta que você tem controle sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre quem você é. Então, se você precisar aumentar a respiração, eu sugiro fazer em 3 pausas, mas se você quiser fazer em 4 pausas, pode fazer também. Se você quiser ir aumentando, começa com 3, passa um pouquinho, coloca 4 pausas, depois 5 pausas. Então, você vai fazer o seguinte, coloca a mão no peito, coloca a mão no abdômen, aqui, para sentir essa respiração. Simplesmente vá para um lugar mais calmo. Começou a sentir ansiedade, vai para o banheiro. Ninguém vai questionar você lá no banheiro. Senta, coloca as mãos assim, ou pode ser em pé também, encosta na parede aí e coloca as mãos. E aí você vai começar a fazer, fecha os olhos e sentir mesmo a respiração. Faz umas 10 vezes, aí você para, respira naturalmente, depois você vem para mais um ciclo. E aí, calma, respira mais uma vez, depois você vai para mais um ciclo. E aí você contou as 10 respirações, as 10 pausas, né? E aí você acalma o corpo, acalma ali, sente o que está acontecendo, onde você está, entende o que está passando pela sua mente. E aí você já vai perceber, que o seu corpo já vai estar mais calmo. E se quando você começar, vai acontecer isso, ó, começou a fazer, seu corpo já não... Nossa, eu quero sair daqui, eu não quero fazer. Não, calma, espera, vou fazer. Eu mando no meu corpo, eu mando na minha mente, eu vou fazer esse exercício simples de controlar a minha respiração em 3 pausas. Pronto, vou fazer esse respiratório. Você foi e fez. Quando você terminar os 3 ciclos, você já vai perceber como o seu corpo mudou. O seu estado respiratório muda o seu corpo, ele acalma o seu corpo. E isso é real, isso vai acontecer. Deu para entender, pessoal? Deu para entender como é que faz? Ficou com alguma dúvida? Me manda aí que eu já vou responder vocês. É importante a gente meditar quando está ansioso? Muito importante a gente meditar quando está ansioso. Porém, é muito mais importante meditar quando você não está ansioso. A meditação, ela não é para o momento da ansiedade, do pânico, da raiva, não é para esse momento. A meditação não é para o momento específico em que eu me peguei ali em algum desequilíbrio, né, de medo, de raiva, de ansiedade, não. A meditação é para todos os momentos da sua vida, é para você começar a ter uma percepção diferente de você, tanto para os momentos bons quanto para esses momentos de adversidade. É para o momento em que vai vir uma discussão e você conseguir se controlar durante uma discussão. É o momento em que você dá o primeiro grito em uma briga, mas aí você fala, opa, peraí, eu mando no meu corpo e na minha mente. E você dá um passo para trás, respira e deixa a pessoa falando, tudo que ela precisar, esvaziar. Mesmo você morrendo de raiva e querendo xingar a pessoa. E aí você vai depois, quando acalmar, você entender o que aconteceu, você vai lá e resolve. É esse tipo de equilíbrio que eu quero que você entenda que vai mudar a sua vida. Não é só para você sentir relaxado, não é simplesmente só para você ali sentir, nossa, deixa eu ficar zen. Nem é sobre isso que eu falo aqui, eu falo sobre equilíbrio, eu falo sobre você ser uma pessoa em que você sente vida dentro de você. Controle, em que você entende e fala, caramba, eu amo viver, eu amo olhar pela janela com meu café aqui, eu pego meu café, minha água e olho o sol, eu olho as coisas, eu aproveito a vida, eu olho nos olhos dos meus filhos, eu olho nos olhos do meu marido, das pessoas ao meu redor, porque eu sinto que eu tenho vida e que eu posso ajudar outras pessoas e que a gente vai ter um ambiente propício e que tudo começa por mim. Se eu estou bem, o mundo à minha volta está bem. Se eu estou mal, o mundo à minha volta vai ficar assim também. É uma consequência e isso não é nada místico, isso é o quê? Foco. Onde você coloca o seu foco, expande. E eu espero que vocês entendam isso, porque isso é super importante. E meditação não é só para o momento
da adversidade, é para todos os momentos da sua vida, é para você começar a se perceber como você realmente é e sentir que você tem domínio sobre a sua vida e que você se sente bem e que você aprecia a vida e que você é uma pessoa que ama ser você, não querendo ser o outro, não querendo a vida do outro. Você ama ser você, você sabe quais são os seus recursos e que tem muita coisa boa acontecendo. Isso é importantíssimo. Pessoal, é isso a nossa live hoje. Eu espero que tenha ajudado bastante vocês. E olha só, lembre-se sempre. Aproveite a jornada, medita e vai, beleza? Muito obrigada pela participação de vocês. Encontro vocês aqui na semana que vem, terça-feira, às 11 horas. Tá bom? Um grande abraço e até lá! Olha, não vou encerrar ainda não, porque teve uma pergunta aqui, ó. Quase que eu encerrei, Fernanda. Vamos lá. Quando estiver em um lugar público, sem poder sair, qual seria a respiração? A mesma. Você nem precisa fechar os olhos. Com os olhos abertos mesmo, você tá ali no lugar público. Vamos supor que você tá, sei lá, no banco. Chegou no banco, aquela fila, aquele tanto de gente lá, você tá lá esperando. E aí, o que você vai fazer? Começou a sentir ansiedade, coração disparando, que é uma das primeiras coisas que acontece, e a falta de ar, né? Coração disparando, a falta de ar, a mão suando, aquela agonia, querendo sair. Você tá assim, ó. Nossa, que horas que eu vou sair? Isso não acontece logo, não sai logo. Porque a gente fica nos pensamentos que vai trazer ansiedade. E aí, o que você vai fazer? Pode ser a mesma respiração de 3 tempos, 3 pausas. E aí, nessa respiração de 3 pausas, você faz de olhos abertos. Se quiser colocar a mão no abdômen, né? Só para você sentir a respiração, coloca a mão no abdômen e faz. Ninguém vai questionar, não precisa ser aquela respiração alta, com muito ruído. Não, pode ser uma respiração mais leve. E vai fazendo a sua respiração, que aí você vai acalmar o seu corpo. Você acalma o corpo pela respiração, corpo e mente, pela respiração, nunca pelos pensamentos. Se você começar assim, ai, nossa, vai estar tudo bem, calma, agora tá acabando. Você vai cansar o seu corpo. Uma coisa que você pode fazer é uma ferramenta chamada autoconsciência. Isso daí não é pensamento ansioso, é questionar onde você está e trazer você para a realidade. Enquanto você vai fazendo a respiração, você vai entendendo o seu ambiente. Se for falta de ar, você vai percebendo, não, o ambiente é amplo, tem entrada de ar, então tá tudo certo. E continua respirando. Você está trazendo você para a realidade, tá? É diferente de pensamentos ansiosos. E aí você faz isso para você entender o ambiente, a respiração, continua com a respiração, não para essa respiração, faz ela, inspira em 3 pausas, solta em 3 pausas. E aí você vai entendendo e melhorando, e aí você vai perceber que seus pensamentos vai acalmando também. Então é uma dica aí, Fernanda, faça esse respiratório, não precisa ser rápido, tá? Pode ser devagar, e quanto mais devagar, melhor. Faça devagar, inspira, solta. E aí você vai entender como acalmar. Mas tem muitos outros respiratórios também que a gente pode fazer, como por exemplo, a inspiração. Inspira contando 4 segundos e solta contando 8 segundos, inspira 4, solta 8, inspira 4, solta 8. É um outro respiratório também que vai te acalmar. Então, você pode escolher qual o melhor para você. Então, é experimentar mesmo. E vai fazendo. Não é só no momento da ansiedade, pelo amor de Deus, entenda isso. Lembrou da respiração, tá lá fazendo seu trabalho, opa, lembrei da respiração. Faz 30 segundos, não 30 respiração, 30 segundos ali da respiração, faça a inspiração, solta a inspiração. E aí você vai perceber como você já vai trabalhar essa capacidade respiratória. Beleza? Muito obrigada pela participação de vocês, pelas perguntas. Fiquem à vontade para falar comigo aí no direct. E, mais uma vez, não se esqueça, aproveite a jornada, leia aí, aproveite a jornada, medita e vai viver uma vida com qualidade, beleza? Obrigada, pessoal!